Oi. Olá, pessoal. Dessa vez é pra valer. A gente tava só testando o microfone, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Tá Vamos cada ver uma. se o meu áudio vai ficar bom, né? Até vou dar uma olhada aqui, ó. Vamos botar um live aqui no teu celular. Porque as últimas lives que a gente tem feito, o nosso áudio tá muito ruim, né? Então a gente tá tentando ver alternativas pro negócio ficar legal. E agora a gente vai tentar com microfone novo. Vai dar, acho que vai reverberar, talvez. Ver alternativas pro negócio ficar legal. É porque tem ficado muito baixo o nosso áudio e o do nosso convidado tem ficado super alto. É porque tem ficado All delay. Ah, mas é isso aí. É, eu ia dizer, não, É isso não. aí. Pode sair. Então, pessoal, como é que vocês estão? Como é que foi as eleições hoje? Tudo ok? Ó, a nossa convidada chegou. Oi! Oi, Beth. Vamos chamar a nossa convidada. Dá um wave pra Beth ali, pra Tati. Wave pra Tati, wave pra Beth, wave pro Roger. Vamos chamar ali, então. Vamos ver. Vamos esperar a Tati entrar. Conectando. Acho que vou ter que botar. Que engraçado. Ah, não, agora não apareceu. O quê? O que apareceu? O Sim. A internet, ela não tem sido muito legal com a gente no horário da live, ultimamente. Mas também olha o horário que é domingo às 8 da noite. Vá, pior, né? O horário que tá todo mundo fazendo live. Fazendo live, assistindo live e etc. Não, tá ok. Tati, aceita aí. De repente cancela e manda de novo. É, vai ver a internet dela não tá muito boa. Vamos... Ó. Unable to join. Vamos tentar de novo. Peraí. Ah, Ela aí caiu. tá explicado, ela caiu. É, não tá estranho. Mas vamos esperar ela voltar. Oi, Luca. Vamos ver se ela conseguiu voltar. Conseguiu, vamos lá. Request. Olá. Achei caindo, né? Deixa eu ver. Não dá nada. Só pra mostrar que exercício não dói. Aumenta sim. o volume. Foi de Tati. propósito. Foi de propósito. Foi. Aumenta todo o volume. E aí, tá nos ouvindo bem? Sim, tudo ótimo. Então E tá, aqui, né? Que a ó. gente tá testando a novidade, que é o nosso fone, microfone, que a Mel já, pra variar, se enroscou Pra nele. variar. Se der barulhinhos é por minha culpa. É. Eu só quero ver um negócio aqui que eu tô bem curiosa gente pra tá ouvir a tua voz, Tati. Só um pouquinho. Mas acho que tá ok. Fala aí, Tati. Oi. Então, olha, vou botar e colocar pra testar. Deu tudo certo. Deu? Ó. Fala aí, Tati. Tá ótimo. Peraí, eu não tô ouvindo a voz. Deu certo? Tá. Eu não botei fone aqui pra não bagunçar a vida de vocês. Não, capaz. Tati, primeiro de tudo, muito obrigada por topar participar dessa live com a gente, né? A gente tá bem feliz, assim, que o pessoal tá curtindo assistir as lives, a gente tá falando de assuntos, né, diferentes, e por isso, né, a gente resolveu te convidar, porque tu é um profissional da área de educação física, né? Que não tem necessariamente nada a ver com café. Então... Ela só gosta de comer. Não, tem, na realidade,
tudo a ver com café, né? Adoro. Ah, bom. Então, assim, para começar, a gente queria te perguntar um pouco assim, claro, a gente sabe, né? Mas as pessoas que estão assistindo nem todas sabem. O que te levou aí para a área de educação física? O que te levou a te tornar? Que eu não quero dar muito spoiler, assim, eu quero que tu fale. Senão o Coé já conta toda a história. Já contem por mim. Não. Bom, então, desde pequena, eu sempre pratiquei natação, por causa do meu pai, que era treinador. Não, ainda é treinador de natação. Foi um grande nome da natação brasileira. Foi treinador em Seul, nas Olimpíadas. Chegou no máximo onde as pessoas da área de educação física gostariam de chegar. E quando eu pensei Meu em fazer orgulho. Nossa. Quando eu pensei em fazer aqueles testes vocacionais, aí saiu ou arquitetura ou educação física. Arquitetura por causa do vô, do tio Carlos. E educação física também porque eu gostava de me mover. Sempre gostei muito E de é me engraçado mover. isso, né? Quando eu fiz, pra mim também deu arquitetura. Como é coisa que roda na família. Pra quem não sabe, a Tati é minha prima. Nem parece, né? Não quase nada. Não. E aí, o que hoje eu analiso assim bastante é que eu faço a arquitetura dos corpos, né? Então, eu moldo a forma das pessoas se moverem, se posicionarem, moldo os corpos das pessoas. Então, eu acabei reunindo as duas coisas que eu mais achava importante, que realmente combinavam comigo, numa atividade só. Uhum. Não, muito legal. Mas assim, no começo, né? Quando tu entrou assim para a área, que tu começou a estudar, tu não fazia o que tu faz agora, né? Não. Eu comecei com 17 anos a dar aula de natação, hidroginástica também. Até quando eu fui dar aula de hidroginástica na faculdade, a gente não tem uma cadeira hidroginástica, né? Então eu fui fazer um estágio numa piscina logo que é o primeiro semestre que eu entrei na faculdade, fazer um estágio lá no Clube dos Golfinhos e cheguei lá e o professor tinha desistido de ir. Então eu fui de cara assim, ó, a turma é tua, vai. E aí isso me motivou a buscar muitos cursos fora. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de fazer curso. E eu fui começando a cada vez mais, tanto que esses dias eu estava contando, eu tenho muito mais de 180 cursos de hidroginástica que eu fiz extra. Nossa! Comecei a levantar currículo, olhar certificado e tudo mais. Então, como eu sempre gostei muito de estudar, chegou um momento que a hidro não me satisfazia plenamente, porque eu queria ver mais resultado. Né? Eu continuei dando aula de natação e hidro muitos anos, dos 17 até, sei lá, os 27 por aí. E aí eu conheci A gente adorava as aulas de hidro. Não, e eu amo ainda até hoje. E eu tenho certeza absoluta, hoje estudando a fáscia, que eu nunca senti dor na vida. E eu não ter dor é porque eu me movimentava muito para dar as aulas. Que a aula de hidroginástica o tempo todo a gente tem que estar meio que organizando e fazendo juntos os movimentos. E hoje estudando o sistema facial... Fora d'água. Fora d'água. E fora d'água fazendo o ritmo de dentro d'água. Então, dentro d'água as pessoas têm um ritmo. Fora d'água eu faria isso muito mais rápido. Então, eu tenho que fazer o mesmo ritmo para estimular que as pessoas entrem no ritmo da água. Né? Senão elas fazem qualquer coisa, menos uma ginástica que realmente tem efeito para elas. E eu sempre me preocupei muito assim com o resultado. O que me importa assim, o que eu estou te propondo vai te trazer realmente um benefício? Se tu entra na minha aula e sai igual ao que tu entrou ou pior, para mim a aula não valeu. Então, sempre tive essa vontade, essa busca por qualidade de vida, por devolver saúde para as pessoas, por deixar as pessoas cada vez mais ativas e satisfeitas com seus corpos, né? Isso é a saúde em si. E aí, quando eu conheci o Pilates, ele tem essa filosofia de vida que eu tenho. Né? No livro que ele tinha muito antes de mim, né? Claro, que ele escreveu o livro lá na Primeira Guerra Mundial, ele escreveu 2 livros, um em 45, outro em não me lembro quando. E nesses livros ele fala que as pessoas seriam mais felizes se elas fossem bem condicionadas. Então, isso eu sempre acreditei muito, que a nossa felicidade, nosso bem-estar, a nossa saúde, ela vem junto com um condicionamento e com uma felicidade. Porque quando a gente se move, a gente libera muitos hormônios e muitas coisas que fazem com que a gente tenha mais motivação e mais felicidade em acordar todo dia e resolver as coisas com mais facilidade, né? E as pessoas que ficam muito tempo paradas, que ficam muito tempo presas em si mesmo, elas acabam tendo mais tensão, a tensão vai tirando a motivação de mover e aí entra aquela bola de neve, né? Exato, é bem isso aí, né? Aquela coisa, tu
quanto mais tu faz, quando tu para, chega um ponto que o teu corpo diz, por que que tu parou? Né? Exato. Volta ou continua, né? E ao mesmo tempo, assim, quando tu não tá fazendo, tu sabe que tem alguma coisa errada, mas tu parece que tu não, se tu não chega naquele, se não dá aquele estalo, tu não sabe muito bem o que que tá acontecendo e tu não sabe que é por ali que tu tem que ir, né? E até os próprios desconfortos e as dores nada mais são do que um alerta do corpo dizendo, ó, estou aqui, quero movimento, preciso que essa região mova, preciso trazer sangue para cá, preciso limpar essa região. Então, na realidade, Joseph Pilates falava muito isso, assim, se a gente tem uma percepção sobre a gente, porque ele preconizava uma ginástica não orientada o tempo todo, ele preconizava uma ginástica que cada um fosse responsável por si. Sabe que a saúde interna de cada um era responsabilidade de cada um. Né? Então, é isso, a importância disso, da gente trazer a consciência para as pessoas de que a responsabilidade pela saúde delas passa, sim, pela rotina diária, pelas escolhas que a gente faz, tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto as horas de sono, quanto a quantidade de água que se bebe. Então, tudo isso vai influenciar hormonalmente, quimicamente o corpo, para ter uma resposta cada vez mais eficiente na qualidade de vida, que é o que a gente busca, né? Hoje a gente está sabendo que as pessoas estão cada vez mais longevas, né? Então, eu preciso devolver qualidade a essas articulações, a esses sistemas corporais todos, para que eles possam cada vez se integrar mais e funcionar de uma forma harmônica. Claro. O que exatamente, assim, como é que foi o momento em que tu conheceu o Pilates? Assim, Eu se sempre tu tem um momento curiosa, específico, né? assim. Eu sou muito curiosa, estou sempre olhando tudo que tem e vendo se me encaixa, se não me encaixa, se eu gosto ou não gosto. Então, acho que era 2004, por aí, eu comecei a escutar Pilates por causa de um aluno meu de natação. Ele chegou e falou assim, eu tenho uma cunhada que foi fazer Pilates não sei aonde, nananã. Eu falei, pô, Pilates, me mostra um pouquinho disso. Ela me No mostrou. Brasil não era muito comum, né? Não era, 2004 não era nada comum, pelo menos aqui em Porto Alegre. Eu dava aula lá no União e ele começou a me contar. Daí ele saiu da piscina e começou a mostrar uns exercícios. Eu falei, isso me interessa, né? Aí comecei a buscar e fazer workshops com várias pessoas. Então eu fiz um workshop com a Alice Becker, fiz um workshop com a Elaine Demarcondes e fiz um workshop com a Inélia Garcia. Então são as 3 pessoas que trouxeram para o Brasil Pilates, porque Pilates tem várias linhas, né? Então, tipo yoga, né? E a Elaine é a Physical Mind, a Inélia é a The Studio, que é um pouco mais tradicional, e a Alice é a Polestar. E quando eu fiz o workshop com as 3 pessoas, eu me identifiquei mais com a Alice. Porque ela falava de movimento, de como eu entendia movimento. Ela fez eu sentir no meu corpo que mover é muito bom, que as coisas funcionavam super bem. Então eu disse, não, é esse o caminho que eu quero seguir, não me arrependo, sabe? Foi em 2004, 2005 eu comecei a formação de Pilates e a gente precisava fazer aulas iniciais, então eu fui fazer aula. E é legal que a gente começa assim, como nem toda atividade física as pessoas praticam, as pessoas que dão. Mas Pilates, para te entender o método e para te poder passar o método, tu precisa ser um praticante antes. Precisa sentir no corpo aquele movimento, precisa entender o que aquele movimento traz para ti, para que quando o teu aluno faça, a gente possa explicar cada vez melhor e fazer com que ele sinta também isso. E aí comecei a fazer as aulas pré-curso, aí fiz o curso, depois logo em seguida, na minha prova de certificação, a avaliadora, que era a Jorge Oliveira, me chamou para o programa de mentores da Fisiopilates, que é um programa que a gente aprofunda mais ainda o conhecimento sobre a técnica, que vai começar a trabalhar com profissionais, vai preparar no movimento profissionais de Pilates para eles darem aula. Isso me agrada demais. Então, eu tenho alunos normais, que eu chamo, né, que são aqueles alunos de rotina, que têm outras profissões. E tenho também os alunos que são professores de Pilates, que eu ajudo a lapidar, que eu ajudo a trazer mais entendimento para o corpo. É um trabalho super gostoso, porque a gente consegue passar desde o iniciante até o muito avançado. E me exige muito do treinamento. Eu preciso saber onde eu quero chegar com eles, eu preciso prescrever aonde eles vão chegar. Então, isso é uma coisa que motiva a gente ver que a cada aula as pessoas melhoraram. A cada aula as pessoas ganharam um pouco mais de entendimento corporal, um pouco mais de força, as valências físicas, enfim, o que a gente precisa trabalhar. Então, desde 2004 até hoje,
2007 eu entrei no programa de mentores. 2017 eu comecei a dar os cursos de formação. Então é um caminho muito gostoso de fazer, porque a gente olha para trás assim e vê a quantidade de pessoas que a gente conseguiu transformar no sentido de se apaixonar pelo movimento, que eu acho que isso é o que me move, sabe? Fazer com que as pessoas cada vez mais gostem de se mover, sintam prazer em fazer exercício, seja ele qual for. Eu defendo o Pilates porque eu amo o Pilates e ele dá um super resultado de forma Vai geral. vender o teu peixe, claro, né? Mas qualquer movimento que te faça bem, que te deixe feliz, que te deixe leve, é super bem-vindo. Andar de bicicleta, nadar, correr, caminhar. Vai correr. Caminhar no corredor de casa, se não dá para sair, qualquer coisa. Alongar, respirar, qualquer coisa que faça a gente ganhar um pouquinho mais essa vontade de se mover. Porque o corpo veio para mover. A gente não nasceu para ficar sentado, né? Exato. Eu acho que veio muito pela Tati, assim, porque eu só fiz aula de Pilates com a Tati. Não, mentira, eu fiz com uma outra pessoa antes, verdade. mas eu te digo assim, não é porque eu tenho paixão pelas aulas de Pilates com a Tati. Até no começo da pandemia, que os nossos horários estavam se batendo por causa da cafeteria, eu fazia todos os dias as aulas online. E também, assim, acho que por causa do Pilates eu comecei a curtir muito a yoga. Isso. Também, então são as duas coisas que eu tenho paixão. É o Pilates, fora a natação, né? Que é desde os 3 anos de idade com o tio Beto ali. Mas, tipo assim, claro, a gente não tem piscina em casa, então. Mas o Pilates e a yoga são assim, ó. É aquela coisa que eu tenho prazer. Às vezes eu tô cansada, eu digo, não. Mas hoje a gente muda fez. Vamos lá. Né? Hã? E muda muita energia, né? Eu sinceramente, esses dias eu trouxe uma cadeira de Pilates. Quem é professor de Pilates conhece a chair. Eu trouxe uma chair aqui para casa. Aí esses dias eu cheguei e estava exausta. Um dia que eu trabalhei assim, ó, das 7 da manhã até a hora de quase... Eu me lembro que eu dei aula das 7 às 17, com uma meia horinha só para almoçar. Foi puxado. Aí fiquei em casa assim, eu só quero me jogar. Olhei para a cadeira e falei, não, só quero fazer Pilates. Que agora eu vou cuidar. Eu terminei de fazer aula, devia ser meia-noite, mas numa felicidade, num conforto com o corpo, que eu dormia assim, ó, sono de bebê que não acorda, pra mamar bem certinho. Não é todo mês, sono do Luca. O Luca, é verdade. O Luca é verdade. O Luca era, a gente mexia. Desculpa aí, Lara. Lara. Não é um bom exemplo, não, Lara. O Luca era um bom exemplo de um sono de bebê. Ela é mais faminta, né? Olha o elogio aí, ó, Tati. Excelente profissional, conduz a aula com fluidez e motivação. Sou fã. Carmen Rita. Carmen Rita falou pra ele. Obrigada. Mas é verdade. Eu também assino embaixo, né? A gente sempre gostou muito das aulas de... A gente gostava muito das aulas de hidro, aí depois o Pilates, eu acho que eu nunca fiz Pilates, eu só fiz online, né, contigo. Só online, tu só uns online. Nisso. Aquela vez que a gente foi te visitar... Não, para. Vai, conta. Para. Aquela vez que a gente foi te visitar lá, que tu vão fazer Pilates, mas eu tô de short jeans, e tu não faz mal. E a Lívia, eu vou ficar sentada aqui olhando. Não, eu não vou fazer. Posso sacanear? Depois saiu de lá. Ai, devia ter feito. É verdade. Fala. Eu até sei o que é. A Mel, na primeira vez que eu fui apresentar o Reformer para ela, não, isso eu não esqueço nunca, Mel. Eu conto para todo mundo, eu adoro. Desculpa, não é sacanagem. É só porque foi muito genial. Não é sacanagem. Lembrou? Eu botei a prancha de salto assim, coloquei na barra, no Pilates, na barra... E aí fiquei parada atrás da prancha de salto. E falei, Mel, agora tu vai empurrar, vai estender o teu joelho, vai voltar. E ela, tá. Ele ficou parado. Eu falei, Mel, pode empurrar o carrinho, ele vai andar. Não, tá, eu tô esperando o salto sair da minha frente pra eu não te empurrar. Como assim? Eu não me dei conta que ele ia pra trás. Tu que ia pra trás. Exatamente. Tu que vai andar pra trás, não sou eu que vai andar. Pode ir. Não é equipamento de musculação. Mas é muito legal. Pior, né? Mas é que a ideia, tu tipo, de empurrar, na hora eu pensei naquele... É legal o cuidado, né, dela comigo. Não, eu só tô esperando tu sair. Tá bom, mas eu faço, mas sai daí, né? Boa. Isso e o Pilates é legal, assim, porque esses equipamentos dele, por serem com molas e tudo, eles trazem o lúdico em nós.
Eu acho bárbaro isso. Quando a gente entra para um estúdio de Pilates, a gente vê que as pessoas começam a brilhar o olho, né? Parece um monte de criança, porque parece muito divertido, né? Tem as Claro, motos, aquela cama de tortura é minha paixão. Um dia eu vou ficar pendurada lá, eu quero. a gente pode deitar no carrinho e ficar pulando. Imagina uma senhorinha que não pode mais pular porque tem dor no joelho, ela pode saltitar deitada. Então, olha que bárbaro é isso, assim, da gente conseguir trazer movimentos antigos da infância das pessoas para elas, com segurança articular, com segurança física e devolver prazer, porque na realidade é isso que a gente quer fazer. O movimento veio para nos devolver prazer, para nos devolver função. Né? Isso é bem aquela... É bem aquela coisa, assim, né? Eu acho que isso acontece também, assim, as pessoas acabam ficando um pouco... elas desenvolvem uma ideia errada do movimento, porque é muito passado, assim, para elas, tipo, não, porque para tu ficar forte, para tu desenvolver músculo, tu tem que fazer musculação, ou tu tem que fazer, sabe? E aí a pessoa não né? Claro, às vezes ela não tem essa oportunidade de ter o conhecimento de não é só dessa maneira que tu vai mexer teu corpo, que tu vai, né? Então é bom porque assim também é uma questão de bem educação, né? É uma reeducação, talvez, né? A gente brinca muito isso, mas o educador físico e o fisioterapeuta, quando trabalha com Pilates, eles também estão, os bailarinos também estão dando aula de Pilates, enfim. O pessoal da área do movimento, a gente traz para as pessoas um movimento de bem-estar. Olha a minha mãe ali. Numa câmera de tortura. Que tortura! E a gente quer devolver isso, essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer. Porque hoje a gente sabe, assim, o Pilates ele passou por várias fases, né? Eu venho acompanhando há tanto tempo isso. E tinha uma fase que a gente enrijecia muito as pessoas. E isso não era tão legal, porque tinha que ser tudo certo. Hoje a gente sabe não, que a harmonia precisa acontecer, né? Os tecidos precisam se passar, os sistemas precisam se comunicar. Porque se eu criar uma rigidez para mover meu braço, eu vou estar criando um impacto no meu braço. Então, a gente quer cada vez mais ao natural. Que a respiração bem ampla e completa faça com que a integração do corpo aconteça. Então, quanto mais natural a gente trouxer esse movimento, melhor. E aí entra a fluidez, que as meninas estavam falando, né? A aula fluida e tudo. É importante isso, porque se eu consigo dar um ritmo fluido para o meu corpo, quer dizer que as minhas articulações estão participando como um todo. Né? Claro. Então, ponta da mão até a pontinha do pé, desde a ponta do fio do cabelo até a pontinha do dedo do pé, eu tenho um corpo todo integrado. E quando eu tenho um corpo todo integrado, eu consigo transmitir carga para todo esse corpo. Então, a minha maior preocupação, quando eu estou dando uma aula, a pessoa entra no estúdio. Na hora eu faço um raio-x nela. Né? Eu olho, isso, veio mais para cá, veio mais para lá. No que ela está entrando, está me dando oi, eu já estou fazendo uma análise de como essa pessoa chegou para mim. Né? Porque às vezes, a gente conhece o nosso aluno, quando ele faz uma careta, a gente já sabe se ele sentiu alguma coisa ou não. E às vezes a gente sabe que ele não é daquela posição. Então tem pessoas, ficou toda virada para cá. Eu pergunto, o que aconteceu no final de semana? Realmente, eu fui viajar e eu fiquei o tempo todo virado para cá conversando. Então, o que acontece? Aquele corpo ficou o tempo todo e a pessoa não se deu conta. E se ela passar assim o resto da vida, que nem se eu tenho um sofá e a minha televisão é lá, e toda hora eu sento nesse mesmo ponto para olhar a televisão, daqui a pouco eu vou ficar com a coluna toda torta, vou ficar com o corpo todo compensando, porque a gente leva movimento para o que a gente faz. Né? Então, por isso, o Pilates, ele trabalha essa diversidade. Né? Dificilmente tu vai trabalhar o mesmo grupamento muscular nas várias aulas da mesma forma. Tu usa o mesmo objetivo com movimentos diferentes. Então, isso traz uma diversidade muito maior do que a musculação, que às vezes precisa ficar naquele quadrado. E os nossos movimentos todos são em espiral. Então, é isso que eu acho bárbaro. Assim, ele nos dá uma liberdade para compor o corpo na funcionalidade, que é o que a gente precisa. Um corpo ágil, móvel, funcional. Né? Então, por isso que eu me encanto. Até hoje, todos os outros cursos que eu fiz de várias outras técnicas, porque eu não parei só estudando só Pilates, eu estudo muito mais Pilates, que nem eu fiz com a Hidro na época.
Mas eu continuo estudando todas as outras técnicas. Estou estudando muito fáscia também, que é o sistema... Eu tava pensando, eu ia te pedir para te falar um pouco da fáscia, porque eu tenho uma fascinação pela fáscia, tu ainda não conhece de mim. Mas eu tô assim, eu tenho uma fascinação. É que logo que a gente combinou de fazer a fáscia, veio a pandemia. É, isso aí. E aí... E aí todos esses estudos me levam a ver que cada vez mais o Pilates é fantástico, porque ele me satisfaz. Os meus alunos continuam evoluindo. Eu tenho alunos que estão comigo há 15, 17 anos. Eu tenho alunos que estão comigo desde antes de eu dar aula de Pilates. Quando o Luca tinha 2 anos, o Luca está com 22, eu tenho alunos há 20 anos. É muito tempo. Né? Então, só pega uma relação tão duradoura assim, então, se o trabalho está sendo eficiente. Porque se claro, a pessoa vai procurar uma outra coisa para fazer. Isso me satisfaz no Pilates, ele consegue ser eficiente. Né? Se eu tenho essa versatilidade também, tenho um objetivo com aquela aula, tem vários Cs, né? Mas tem técnicas que, às vezes, mesmo tendo um bom instrutor, eu tendo um bom objetivo, às vezes elas elas têm uma limitação. Né? E o Pilates não. Tirando a parte de hipertrofia, o resto tudo ele faz. Né? Então, é um trabalho muito importante e uma coisa importantíssima do trabalho do Pilates é que eu preciso estar concentrado no que eu estou fazendo. E hoje em dia, um dos maiores fatores de aumento de estresse e de dores para as pessoas é essa coisa de não desligar a mente. Né? A gente, às vezes, fazendo aqui, estou conversando com vocês e minha mente está lá. Não, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. E a gente está se poluindo, porque a poluição não é só uma questão ambiental, uma questão ambiental interna. Né? E o tem que prestar atenção no que está fazendo e tem que prestar atenção na respiração, e a gente vai entrando para dentro do que está sendo feito, do tempo presente, a gente acaba entrando em estado meditativo. Né? E a meditação é o que vai relaxar a minha mente, que vai permitir que eu faça tudo o que eu tenho que fazer da maneira ideal para o meu corpo. Porque o tempo todo o corpo quer buscar homeostase, ele quer buscar a melhor forma de ser. Né? A gente é que às vezes problematiza para o corpo, mas ele não, ele busca o tempo todo a melhor forma de ser. E o Pilates, ele traz muito isso, assim, então pessoas muito agitadas, que não conseguem parar, ficam naquele turbilhão. Pilates é fantástico, porque eu vou começar a ensinar essa pessoa a respirar, no simples fato de respirar melhor, essa pessoa já quietou, né? Então isso é muito legal. E agora muito essa coisa para face, fala, Lízia. Não, pode falar. Eu acho que eu ia falar uma coisa, mas acho que tem a ver com o que tu vai falar. Pode falar. E puxando para a face, o que é legal, assim, ó, eu fiz ano passado, ano retrasado, um curso com Antonio Stecco. Antonio Stecco é um cientista italiano. Fala só para nós o que é a fáscia. Porque, assim, a gente já sabe. Deixa... ela vai falar da fáscia, tá? Logo que eu voltei desse curso, o pessoal dizia, falava, vamos fazer não sei o que pra fáscia. Aquela coisa assim do rosto. Exercício do rosto. Todo mundo pensava que era face. Falei, não, gente, não é. Então, a face é um sistema, na realidade, que permeia todos os... Como é que eu vou explicar? Quando a gente pega a carne, imagina a carne de gado, de frango, tem uma pelezinha branquinha em volta, não tem? Aqui é um tipo de fáscia. A fáscia não é só isso. Então, ela dá forma para os tecidos, ela cria uma comunicação entre o tecido e outro. É nela que estão os receptores que faz a comunicação do corpo com o cérebro. Então, antigamente, na anatomia, na época que eu fiz faculdade e tudo mais, a gente recebia um cadáver já sem fáscia. Eles limpavam tudo. E achavam que aquilo ali era só uma embalagem, um invólucro. Né? E aí a gente começou a ver, hoje com todos os estudos, eu comecei a estudar isso em 2007, 2009 e mais recentemente, mais profundamente ainda. Mas as primeiras vezes que eu comecei a escutar sobre isso foi 2007, 2009. E aí, o que falava desse sistema? Que é um sistema que faz com que o corpo todo se relacione. Então imagina assim, vamos primeiro falar de fáscia profunda, que é mais fácil. O nosso músculo está envolto, né? Então a carne está lá e tem aquela embalagenzinha. Então, isso é a fáscia profunda, fáscia muscular. Aí eu tô nela. Em cima dela eu tenho 3 camadas. E essas camadas, elas não são assim, entrelaçadas. Elas são sobrepostas. Então, uma camada, outra camada e uma terceira camada aqui. E elas têm um ângulo que elas se movimentam e nos fazem com que o que está acontecendo aqui reverbere para as outras partes do corpo.
tá? Uhum. Então, imagina assim, eu tenho que ter esse movimento todo para me movimentar. Quando, entre essa fáscia mais durazinha, As camadas, entre essas 3 camadas, tem uma fáscia areolar, fáscia frouxa, é tipo um gel. Nesse gel é que consiste todos os nossos enrijecimentos. Então, o que acontece? Se eu fico muito tempo sentada e não me movimento, porque ela precisa mover, ela vai começando a colar. O gel vai ficando mais Caiu o temporal. Vai. E aí, quando Vai, o gel fica denso, ele tranca. E no que ele Sim. tranca, eu começo a ter dificuldade de transpor aquela carga. Então, digamos assim, eu tranquei um pouquinho na minha perna, aquele gel. Toda vez que eu pisar no chão para correr, aquela carga que vinha do chão e passava por todo o meu corpo através desse sistema de deslizamento, vai parar naquele pontinho que está trancado. Vai voltar. Vai parar no pontinho que está trancado. Então, eu estou criando uma tensão a mais num determinado ponto e por isso vêm as lesões e por isso isso é um exemplo mínimo de todo. Sim. Tá? Então E aí quando acontece esse tipo de coisa, logo se acusa, não, é o músculo, é o tendão, é o não sei o quê, né? Sempre se procura talvez um outro culpado que talvez não tenha assim necessariamente nada a ver com isso, né? É isso que a gente está vendo agora, assim, que muitas vezes tu consegue resolver um problema lá do joelho no ombro, por causa dessa questão de cadeias. Então, e aí, esses cursos que eu comecei a fazer, que eu fiz na BA, que eu ia fazer na Mel, né? Que é... Tanto que é uma coisa só para ressaltar, a Tati fez na BA, a BA tava com uma dor crônica, te lembra? Que ela não conseguia andar. Ela tá caminhando perfeitamente. É verdade, parece que literalmente Nunca tirou mais, com a mão. parece que... Exatamente. E aí, nesses cursos do Esteco, né, manipulação facial, o que a gente aprende? A gente aprende a identificar. Então, o mais importante é como eu faço uma avaliação para descobrir de onde vem essa dor, de onde vem essa lesão. Né? Então, a parte mais importante, claro, eu preciso entender desse sistema, eu preciso conhecer os 96 pontos de centro de coordenação, eu preciso conhecer os pontos de fusão, eu preciso saber como esse sistema se interage, como ele se relaciona, o que ele promove, tudo isso a gente aprende nessa formação nova que eu estou fazendo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma boa avaliação. Eu vou ter um histórico dessa pessoa. Quando caiu, se ficou engessada, se não ficou engessada. O que acontece, como fica, como não fica. Quando apareceu a primeira vez essa dor. Ela é uma dor que recorre, não é? Então, tem todo um questionário que a gente faz. E em cima desse questionário, o questionário demora um pouquinho na primeira vez, mas depois a gente tem todos os dados das pessoas. Às vezes, tratando 3 pontinhos, que foi o que eu fiz na BA. Tratei 3 pontinhos. E pronto, libera tudo. Então, ele te dá a precisão da onde tu precisa agir. E é uma coisa que é bárbaro isso, porque às vezes tu fica em volta, macaqueando tudo. Passa anos, né? E não tá sabe. na sequência o tempo todo. E ele, com a linha de raciocínio que a gente aprende lá, ele te leva para a causa. E o que é legal é que eu trouxe todo esse conhecimento. Eu me lembro quando terminou o curso, foi em fevereiro que eu fui fazer o curso lá em São Paulo. Foram 7 dias, 6 dias, direto com o Antônio. O Antônio é italiano, mas ele falava muito português com a gente, né? E no final do curso, assim, quando eu entrei no Uber para ir para o aeroporto, eu falei, meu Deus do céu, eu me preparei minha vida inteira para estar aqui. Tudo que eu estudo até hoje conclui aqui. Porque eu criei, sempre quando dei aula, desde sempre, a Mel sabe, eu deitava na cama da avó quando era pequenininha e ficava fazendo assim com o meu braço, porque era uma coisa que me trazia conforto, né? Então, a gente começa a se dar conta que a gente... Claro, o corpo é um só, né? Então, as percepções que a gente já tem... quando eu olho para uma pessoa, eu olho para uma pessoa em 3 dimensões. Eu nunca olho para uma pessoa em inserção. Nunca consegui olhar. Eu sempre olho a pessoa como se ela estivesse em 3D. E eu vou enxergando aquela pessoa e eu vejo onde não tem movimento. E eu sempre tentei promover movimento onde não tinha, empiricamente, instintivamente. Né? E quando ele chegou com todo aquele conteúdo e largou assim no meu colo, eu falei, gente do céu, eu me preparei minha vida inteira. Gratidão. Eu já sabia. E gratidão alguém me provar cientificamente que o que eu estou fazendo estava no caminho certo. Porque a gente se questiona muito durante a nossa vida profissional, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que tudo isso que eu estou fazendo está trazendo efeito para as pessoas? Como é que tu está te sentindo? Hoje tu te sentiu bem? Como é que estão as tuas dores, né?
Então, teve uma vez uma menina que ia fazer a prova de Pilates e tinha condromalácia grau 4, ia ter que cirurgia e tudo mais. A Tati, estou em cima da prova, eu não vou poder. E a gente começou a usar uma técnica de Bezier, rede, espirais e tudo mais, passando hidratante assim, assado, que eu uso para todos, que eu sempre falo para os alunos. Ela nunca fez cirurgia, né? Ela fez a prova, ela passou na certificação, ela está correndo hoje, ela não sente mais dor. Então, era... Viu? Tem que saber. E isso Ela tem paixão por correr. da E ela não consegue mais correr por causa do... Porque eu tive tendinose no meu joelho esquerdo. E aí a gente E aí, vira uma volta e meia, diagnose, né? E o que eu mais gosto dos diagnósticos é isso. Depois que a gente descobre que a gente tem alguma coisa, a gente vira aquela coisa. Não, até foi melhorou. Agora, antes eu não sentia dor o tempo inteiro, né? Aí, claro, aí fiz fisioterapia e não sei mais o que, parei de fazer aquilo que estava causando a dor, mas é bem isso aí, nunca foi tratado como uma coisa global, né? Nunca foi. E eu acredito, assim, eu tenho um histórico, digamos assim, que eu acredito que foi. O meu lado esquerdo é tão ferrado, desculpa a palavra, por causa de uma lesão que eu tive do lado direito. Pode, com certeza. E aquilo ali, por muitos anos, eu, né, fiz aquela coisa de fazer mais esforço. Exato. E aí agora tudo aparece nesse lado, né? Não, e se a gente for atrás dessa história aí, a gente acha rapidinho, Lízia. Bah, com certeza. Mas, Tati, fala pra nós assim, ó, isso, né, tu tá falando, nossa, muito legal, muito importante isso aí, né? E é bem assim, ó, eu quero que tu fale pra nós como é que foi, né? Tu com toda essa prática e não sei o quê, e aí veio aquele momento agora em março ou abril, não me lembro, que disseram que não, que os estúdios, as academias iam ter que fechar. Como é que tu te sentiu, assim, como é que foi, assim, pra ti? Na realidade, foi tão marcante que eu sei a data, 17 de março, né? Pra nós foi 18. 17 Sim, eu lembro que foi um dia antes que ela fechou e... a comunicação que a gente ia fechar. Na hora, a gente fica pensando assim, e agora, né? Desde os 17 eu trabalho com movimento, como eu vou fazer esse movimento? E a minha preocupação muito grande era como vão ficar essas pessoas sem movimento. Uhum. Essa era a minha maior preocupação, mais do que o estúdio. Eu tenho uma mente muito... Para isso, assim, eu tenho uma mente muito leve. Tem um problema, posso resolver, resolvo. Não posso resolver, entrega. Também, aí não tem problema. Estava acima de todos nós, né? E continua acima de todos nós. São coisas que a gente tem que se adaptar. Então, o que eu fiz? Eu primeiro pensei assim, eu falei, bom, vou propor aulas online para os alunos. Só que os meus alunos, a minha clientela, não a grande maioria, mas boa parte é de mais idade. E aí não tem como, às vezes eles não têm muita habilidade com a tecnologia, ou como vai botar, não se sentem, não vai ser legal, a pessoa vai entrar na minha, sabe, dessa forma assim. Então, não foi uma adesão muito grandiosa, não, mas eu tive um cuidado de fazer aulas individuais. Para normais, normalmente no estúdio a gente trabalha... Ó, as cachorritas tudo querendo. Eu tô ouvindo. Elas querem participar. O Blue. A só chega tagarela que nem eu. Mas aí não teve uma adesão muito grande, mas abriu uma nova possibilidade de alunos que já não eram mais meus alunos, porque tinham ido morar em outros estados e tudo mais, voltarem a ser. Então, ao mesmo tempo que fechou algumas coisas, algumas portas, abriram outras. E eu fiquei muito preocupada. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser útil nesse momento? Né? E outra coisa, eu não sei ficar parada. Né? Eu não consigo ficar parada. Tanto que do dia 17 até o dia que a gente voltou para o estúdio, eu não descansei nenhum dia, nem sábado e domingo. A Mel sabe que eu almoçava e sempre dormia depois do almoço. Eu não dormi nenhuma vez depois do almoço. Eu sempre estava tentando fazer alguma coisa, de organizar alguma coisa, de fazer para movimentar. Até cozinhar, né? Até cozinhar, aprendi a cozinhar, né? Tinha que aprender, tinha que comer, não tinha que fazer. Eu adoro. Eu vou contar uma da Tatiane. A Tatiane liga pra cá. Como é que faz tal coisa?
Se Bota faz no assim, vídeo, aí vídeo fica chamado abaixo. Mãe, como é que eu faço? Pelo menos tu liga o fogão. Primeiro tu liga o fogão. Primeiro de tudo, ajuda, né? Mas o que foi legal foi isso, assim. Aí o que eu fiz? Eu precisava fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Aí eu comecei a dar umas aulas no Instagram. E isso também manteve muito, muito saudável a minha saúde emocional. Porque imagina, desde os 17 anos eu trabalho das 6 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 6, tinha faculdade de noite. Aí depois que parei de fazer faculdade de noite, comecei a dar aula até a tarde da noite. Saía com manhã, 6 da manhã, com bicicleta, ele lá no capacete, largava aí na mãe, saía, ia para União, passava o dia inteiro na União, pegava ele de noite. Então eu sempre tive uma vida muito ativa. E de uma hora para Detalhe, ela morava lá perto do Hospital Militar. Qual é aquele bairro? a Marilã Auxiliadora? Né? E ela pegava o Luca de noite aqui, porque ela ia de bicicleta para o trabalho. E ela pegava o alemão de noite de bike e ia para casa ainda de bike. Então, olha, hoje a gente estava lembrando da bike, que eu achei umas fotos aí na mãe. Eu vi, o Luca postou. A gente estava lembrando. Mas então, quem sempre se move, quando tem que ficar recluso, o meu apartamento também não é grande, vai pensar assim, agora vou virar né? E aí, então, achei essa solução. E eu queria ajudar as pessoas. Então, eu comecei a fazer aula do sofá, aula da cadeira, porque também não podia ser coisas que as pessoas não tivessem em casa. Claro. Foi um grande laboratório, foi uma experiência muito, muito positiva, assim, muitas coisas que hoje eu estou ensinando com mais facilidade, foi porque eu tive que passar por isso, assim. Como é que eu vou ensinar para a pessoa a estender a coluna? Ah, então, deita um pouquinho no sofá, bota o pescoço lá para cima, abre o coração. Como é que eu vou ensinar para a pessoa? Eu tinha essa preocupação, assim, as pessoas precisam continuar se movendo, porque senão elas não vão ter saúde, a imunidade vai baixar, a autoestima vai baixar, a saúde emocional vai se mexer. E a gente tinha que estar forte, né? É um momento que a gente precisava estar forte. Então, enquanto eu estive em casa, eu dei aula todos os dias. Eu me lembro que 2 dias era aula de sofá, outro dia era aula de solo, outro dia era... Cada dia... Muita aula eu fiz. Muita aula eu dei. Depois eu descobri que podia deixar gravado, porque até então ficava só 24 horas, né? Então, eu acho que foi uma coisa que me agregou muito como ser humano, assim. Como eu posso ser útil? Era uma pergunta que eu me fazia. O que eu vou fazer no meio dessa pandemia para ajudar as pessoas a sobreviver a isso com saúde emocional, física, né? Então, acho que é a maior parte, assim, que eu ficava pensando. E aí, quando a gente voltou para o estúdio, a gente voltou para o estúdio com um aluno por vez, com todos os cuidados, a gente continua com todos os cuidados, higienizando entre uma entrada e saída de aluno, a gente higieniza todos os equipamentos. Então, a gente tem que ter a responsabilidade social. Exatamente. Que isso é uma coisa séria e que nos cabe cuidar do outro, mesmo que, eu não sou grupo de risco, mas o outro é. E eu preciso... Mas tu não sabe, né? Socialmente, é por isso. Eu não conseguiria não ser eu, assim, dessa forma, né? E aí foi legal porque a gente começou a criar grupos também. Agora eu dou aulas nos sábados e tudo mais para professores de Pilates. Está sendo super legal, uma experiência que eu comecei com um bloco de 4 aulas, aí a gente já fez o segundo, já fez o terceiro. E são pessoas que às vezes eu via uma vez a cada X tempo. Então, teve o lado positivo também dessas aulas online, que eu não sou da tecnologia, eu tive que aprender para poder agregar qualidade a todos, né? Isso, eu acho que toda vez que a gente olha para um problema com meio copo cheio, a gente vê que também colheu frutos importantes dele, né? Claro que não é uma coisa que a gente gostaria de estar vivendo, que é muito limitante, mas eu acho que se a gente tem um pouco de responsabilidade e cuidado com o outro, e se a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente vê que a gente pode fazer muito por todos. E a minha vontade é essa, assim, eu continuar pelo menos uma vez por semana fazendo as aulas no Instagram para que as pessoas façam esse movimento. Eu quero que todo mundo se encante pelo movimento como eu sou encantada. Claro. Não, e é muito importante isso, né, Tati? Tu falou, né, que eu não era muito adepta da tecnologia. Eu acho que é bem isso, assim, é aproveitar uma crise, né, gigantesca como essa e realmente aprender e se reinventar. Né? Talvez, e aí tu parece, claro, a gente gostaria que as coisas tivessem continuado, mas talvez fosse preciso esse momento para
que a gente conseguisse abrir os olhos para outras coisas que talvez a gente não tivesse tempo antes. Sim. Né? Não conseguisse parar, assim, né? Com essa mentalidade, assim, de não, parece um pouquinho. Vou parar e vou fazer, vou me concentrar no que eu estou fazendo agora, né? Vou tentar não me deixar levar por aquilo que eu tenho que fazer daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. O que me preocupava muito, assim, é porque o dia sem uma rotina fixa, ele te tira muita energia, né? Porque quando assim, tu fica no meio do nada e passou o dia inteiro e não fez nada. E eu não deixei isso acontecer. Porque eu sei que ia me fazer muito mal. Então, eu mais ou menos organizava, acordava cedo e vamos lá. E agora vamos fazer aula de sofá, e agora vamos fazer aula disso, e agora vamos limpar a casa, e agora vamos fazer a comida, e agora... Quando eu via, eu estava de novo 1 da manhã, acordando cedo. Gente, cadê as férias? Todo mundo disse, não, agora eu vou ficar em casa. O ficar em casa, para mim, foi bem produtivo, assim, nesse sentido. Estudei bastante, trabalhei bastante, fiz laboratórios no meu próprio corpo, porque quem trabalha com movimento precisa gostar de mover, precisa gostar de fazer alguma coisa, de se estudar. Então, foi muito legal, assim, nesse sentido. O que a gente perdeu vou confessar, assim, no início eu estava com bastante medo. A primeira vez que eu fui para o estúdio, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu fiquei do dia 17 de março até a gente voltar, que eu não me lembro quando a gente voltou, para ver como foi marcante o sair, né? Sim, exatamente. Mas a gente passou, acho que mais de 45 dias, muito mais. Foi mais, foi bem né? mais. 2 meses, talvez. Acho que foi uns 2, 3. Eu só saía para ir no super. E esse tempo, casa ficado mesmo. Eu, negócio de todo mundo bem em casa, assim. Então, quando tu fica muito tempo recluso, quando tu sai, tu tem um certo receio. Parece que o ar tá Nossa, é 4 muito metros. louco. muito assustador, né? Mas sim, eu me lembro. Ó, o Roger falou, era 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Eu me lembro que eu saía, eu ia no super aqui e era uma loucura, eu me sentia assim, ó, energeticamente Exausta. drenada. Não, ela voltava Era uma pessoa assim, ó, horrível. Era muito engraçado. E aí depois, claro, aí a gente, né, começa, não, só um pouquinho, tu tá fazendo tudo direitinho, tu tá te cuidando, tu não vai pegar nada, tu não vai passar nada pra ninguém, que eu acho que isso é a maior responsabilidade, né? É tu não transmitir pros outros, né? Tu assume a responsabilidade pelo teu corpo, mas, né, tu tem que cuidar do outro também, né? Então é bem isso. E aí, claro, aí vai passando e tu, não, só um pouquinho, tá tudo certo, as pessoas estão se cuidando, tá cada um fazendo a sua parte, então tá, vamos tentar não ficar tão afetada, né? Eu lembro que era a Lízia que fazia essas coisas, e aí a gente, quando teve que ir no café para fechar o café, o espaço físico, e eu tinha que ir junto. Nossa, parecia que... Sabe aquelas pessoas que têm pânico de sair na rua? Eu tava mais ou menos assim. Pânico? Não. Eu levava uma máscara dentro do sutiã, escondida na roupa, e levava. Então lá no café, eu chegava, questão de 5 minutos para chegar lá na Fernando Gomes, eu chegava, tirava a máscara e largava. Ah, mas eu deixei em cima da coisa. Não vou mais usar ela. Tu ficava naquela paranoia, sabe? E a gente chegava... Não, e tu chegava em casa, fechado, assim, não tinha nada. E tu chegava em casa, assim, tipo, meu Deus. E era sempre aquele medo. Eu sempre começava a contar. Hoje eu fui no café. 15 dias para ir no café. Então, até de novo voltar lá no café daqui 15 dias, se eu não tiver nada até lá, deu tudo certo. Não. Então, eu contava de 15 em 15 dias. Mas tu te lembra? Sim. E como, né? Era bem assim. Então, era um estresse, assim, total, mental. Sabe? Tati, tu falou uma coisa bem legal. E aí eu fazia o Pilates de noite, que me aliviava. Mas era isso. Na verdade, o que a gente sabe hoje, com a ciência comprovando, é que tem vários fatores que fazem com que o corpo fique mais denso, voltando para a fáscia lá. E um desses fatores é o estresse. Então, imagina a minha preocupação com os meus alunos e com as pessoas de forma geral, que estavam sofrendo um estresse danado. Todo mundo estava estressado, todo mundo estava com medo. Então, todo esse medo, todo esse estresse vai fazer mudar o pH do corpo. E esse líquido que a gente estava falando da face areolar, ela começa a ficar mais densa. E essa densificação vai colando, os tecidos eles não deslizam mais. Então, todo mundo podia adoecer sem movimento. Sim. Então, daí começa a pensar, olha a importância que o movimento teria para essas pessoas se dessem conta na hora
E aí, o que tu pensa assim? Pô, e é um movimento que vai exigir da respiração, então vai baixar a ansiedade das pessoas, porque a gente sabe, aqui é o centro do medo e da ansiedade, bem aqui nessa parte. E quando eu tô com medo e ansiosa e tensa, eu faço assim, a respiração, ela é curta. Ela é uma respiração. Ela é Vamos curtinha. fugir, eu quero sair daqui. A gente está entrando em pânico. Eu quero sair daqui, quero sair daqui, quero sair daqui. Então, quando eu faço... Vocês devem lembrar que lá na época que quando eu comecei as aulas online do Instagram, eu fazia muito isso. Lembra? Eu pedia para todo mundo respirar. Eu botava a bolinha embaixo, dizia, bota a almofada embaixo, abre bem lá do ladinho e respira. Bota lá. Então, eu comecei a estimular primeiro esse centro respiratório. Para quê? Para tirar todo mundo do medo e do pânico. A ideia toda era fazer com que as pessoas... Pois já que era fazer com que as pessoas se sentissem cada vez mais calmas, mais possível de manter o controle sobre sua mente, seu corpo, sobre o que tivesse que acontecer. Então, o movimento, ele passa por uma fase super importante nessa época, onde está todo mundo ansioso e tenso. Claro. A gente vai desenvolver doença e vai trazer a baixa da imunidade. Aí todo mundo vira mais grupo de risco do que é. Exatamente. Exatamente. Mas é bem, né? Tu acaba sendo... tu acaba sendo um imã. É isso que eu ia dizer. Tu acaba atraindo, né? Acaba chamando algo que não necessariamente precisa. E eu escutei uma palestra, olha só que legal. Como é que é o nome dele? Daqui a pouquinho eu vou me lembrar do nome. É um americano, bárbaro, ele é fantástico. Depois, se eu não lembrar, eu posto para vocês compartilham. Olha que amor. Quem? Não vi. Ó, pra ti, Tati, ó. Elisa Portela. Sou super fã da Tati. Tu faz muita diferença na vida das pessoas. Muita gratidão por ter te conhecido. Elisa, muito obrigada. Tu sabe que eu também sou super tua fã. A Elisa tem um dos movimentos mais belos que eu já vi. É uma das pessoas mais doce. Não, eu também eu retribuo toda a gratidão e sou super fã também. Ela é linda, 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 movendo, a coisa mais querida como pessoa, um ser humano maravilhoso também. Sempre quis que a Elisa estivesse pertinho, mas ela é de Rio Grande, todo mundo que tá para lá, eu encaminho. Maravilhosa também. Obrigada, gratidão. Mas eu não vou lembrar do nome dele agora. Eu gostaria de lembrar, porque eu gosto de citar as pessoas. Eu assisti essa palestra com essa pessoa e ele estava falando sobre a respiração. A importância que lá nos Estados Unidos, eles colocaram as pessoas de bruço para não botar nos ventiladores, não precisar usar. Então, o que ele estava... Eu acho que foi tu que falou sobre isso. Eu mandei para vocês também o linkzinho para vocês olharem. Depois até posso encaminhar, se vocês quiserem compartilhar, legal das pessoas olharem. Então, ele é um estudioso de respiração de muitos e muitos anos. É um senhor maravilhoso, eu adorei, assim. Só que ele faz o tempo todo a respiração nasal. Olha só que interessante. Eu comecei a mudar algumas coisas nas minhas aulas. Vocês vão ver que agora, essas últimas aulas que eu dei, eu sempre vou falando sobre isso. Então, quando a gente inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz, eu tenho um controle melhor de todo o metabólico do corpo. Então, o que ele estava ensinando? Que quando a gente inspira, faz aí. Bota a mão aqui no peito e bota a mão na barriga. Coloquem assim. Deixa a boca aberta. Uma mão no peito e uma mão lá em cima do umbigo. Respira. Percebe qual mão move mais. Agora respira pelo nariz. Essa aqui. Então, quando a gente pega o ar pela boca, a gente faz uma respiração mais curtinha, a gente quase nem sente a mão, mas mesmo assim a boca de cima. Quando a gente respira pelo nariz, esse ar vai mais para a parte inferior do pulmão, que é onde a gente deveria respirar melhor, que é onde tem os melhores alvéolos, é a melhor troca. Então, a gente só por mudar a respiração do nariz, da boca para o nariz, a gente já faz um ganho. E quando a gente inspira pelo nariz, pensando, não precisa falar, no som de S-A, sa, sa. Faz aí. Tá vendo que o meu tronco todo expandiu mais? Quando a gente solta o ar, a gente usa o som de Ra, H, Ra. O tronco todo se aproxima. Já vai fazer uns mantra aqui.
Pior que não precisa nem falar, porque a gente não quer usar a boca, a gente quer usar só a Como é que é o nome da yoga que eles chamam? A respiração Ujjayi, eu acho que é Ujjayi. Não sei. Que tu faz um barulho de... Quando tu solta o ar, da garganta. faz um barulho de mar, que eles chamam. Faz um... Sabe, uma coisa assim. Eu acredito que cada respiração tenha um objetivo. Essa dele era essa expansão posterior. Uhum. E quando eu comecei a usar bastante essa respiração, até quando eu vou correr, eu agora corro de boca fechada. Porque eu não sou atleta. E porque daí eu vou correr até onde o meu metabólico me permite. Sim. E é genial, eu tô correndo muito mais tempo sem cansar, porque eu tô fazendo o que eu realmente posso fazer, a capacidade que o meu corpo tem para aquele momento. Então eu não vou acelerar demais ao ponto de precisar abrir a boca para respirar pela boca. Porque quando a gente Sim, porque normalmente né, a orientação quando tu corre é o... Né? Chupa e solta pelo nariz. Metabólico, eu fiz aula de pilates assim, boca fechada, respirando só pelo nariz. Eu corri assim, só nadar não dá, porque não dá para pegar o ar pelo nariz nadar. Não, até isso eu fiz. Eu dei 4 quilômetros e fiz essa palhaçada toda aí. não dá, não tem como. Eu fico imaginando que eu nadando crawl ali. Às vezes eu imagino que eu tenho uns 4, 5 anos de tanta idiotice que eu testo. Mas é bom, mas assim, isso aí faz todo sentido, que nem tu falou, né? Tu foi um laboratório, tu fez coisas diferentes, tu testou e não sei mais o que. Aconteceu a mesma coisa com a gente. O fato de a gente estar onde a gente está, fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo, nossa, a gente está inventando e descobrindo coisas novas e, sabe, testando. Eu acho que isso, né, como tu falou, tem que ter um lado positivo, e eu acho que o lado positivo é muito positivo. Né? Eu acho que até mais do que o negativo, talvez, né? Enfim. É porque a gente tem que saber tirar aprendizado de tudo, né? E eu acho que isso faz a diferença nas escolhas que a gente faz para a vida da gente, né? Quando realmente tu te propõe a ser algo diferente na vida das pessoas, vocês querem entregar um café de qualidade, vocês estão sempre inventando coisas novas, vocês estão sempre inventando formas de fazer diferente, dar mais sabor, dar mais textura. Muito prazeroso comer aquele pão maravilhoso que eu trouxe aqui para casa, que espetáculo, né? Então, a gente vê esse cuidado, esse amor nas coisas que se faz. Não é fazer por fazer, não é qualquer coisa. Né? E eu acho que todo mundo que tem esse cuidado com o outro, essa gentileza de testar, de procurar o melhor produto, de fazer tudo com qualidade, eu acho que isso agrega porque a gente traz amor em tudo que a gente faz. Né? E quando a gente coloca essa vontade de que todo mundo se sinta confortável, eu quero que todo mundo se sinta confortável quando faz ginástica comigo, que todo mundo se sinta bem, que ganhe qualidade de vida. Vocês querem que elas tenham prazer no que elas estão fazendo, que elas sintam o aroma do café, que isso é muito legal. Claro. Hoje a gente recebeu um feedback hoje. Maravilhoso. Assim, até agora. Eu não me lembrei, eu devia ter dado para vocês comerem. Mas o cinnamon de framboesa, eu e a Lízia comemos agora. Eu sou assim, ó, eu não gostava de cinnamon roll. Eu não consigo, cada vez que eu faço um pra mim, porque é uma coisa assim, ó. E não dura. Tu faz e acaba, tipo, se não acaba num dia, no outro dia, já não começa a tarde, já não tem mais. A gente recebeu um feedback, tá? Tipo, mas é o melhor da face da terra, né? Não, eu trago congelado pra casa pra poder ter mais. A Bá olhou assim pra mim, mas vocês se puxaram no pão de queijo hoje. Eu, olha só, né? Não, um amigo nosso, né? Ele pediu um negócio ontem e aí ele mandou o feedback, assim, pro WhatsApp, assim. Gurias, pelo amor de Deus, esse negócio é uma obra de arte. Aí tu fica assim, nossa, sabe? A gente faz assim, claro, faz com amor, faz com carinho, faz com qualidade, mas a gente não tá esperando, assim, que a pessoa diga que aquilo é, né? A gente só gostaria que a pessoa se sinta bem, mas aí quando a pessoa expressa isso, não, parece essa assim, semana nós temos 2 feedbacks, assim. O que era o outro amigo nosso falando do pão com amêndoa. Eu inventei, não sei, na minha cabeça, eu olhei pra Lízia e disse assim, nós vamos fazer um pão de café com lascas de amêndoa. E a Lízia, tá. E nós fizemos um pra nós.
a gente tirou as fotos, vem na cesta de Natal, nós tiramos a foto e tal. Ah, não, nós vamos comer. Nós ficamos acho que uns 2 dias com aquilo, nós temos que comer. E nunca tirava as fotos da cesta. Não, nós vamos comer. Tiramos as fotos. Gente, a gente deu uma esquentadinha no pão e passamos uma manteiga. E tomamos com café preto. Não é nada. Assim, eu não queria mais nada. Sabe? Assim, ó, e é mesmo, é feito. Eu sempre penso no que mais que a gente pode fazer, assim, para dar esse prazer para os outros experimentarem, sabe? Queria que todo mundo pudesse ter esse prazer. A gente come alguma coisa que traz um prazer, que traz um gosto de infância, que traz uma leveza. Isso faz com que as pessoas se sintam bem também. Uhum. Né? Isso é muito, muito importante. Por isso que tem tudo a ver, né? O que eu falei no começo, mas aí não, para aí, Lígia, tem tudo a ver. Realmente, tem tudo a ver, né? Porque é aquela coisa, tu tá querendo proporcionar, o que nós estamos tentando proporcionar para as pessoas é não só o bem-estar físico, mas é essa questão toda emocional, enfim, de fazer a pessoa se sentir bem, né? Isso é muito importante. Tudo a ver. Essa sensação de... Isso só acontece quando a gente realmente gosta do que faz, né? Quando a gente se encontrou em algum lugar que a gente... Porque isso motiva acordar todo dia e criar receitas novas e criar forma de... Ó, comi, o pão é bom mesmo. É maravilhoso, não é bom? Não, é bem isso. E é isso que tu tá falando, assim, né? Às vezes, tipo, eu tô de bobeira, mexendo no YouTube, eu podia estar vendo qualquer coisa. Eu tô procurando receita, tô procurando as pessoas fazendo alguma coisa. Pá, isso é legal, vou anotar, não sei o quê, sabe? E não é... Eu não tô fazendo isso por obrigação, eu tô fazendo porque eu quero e porque eu acho que a gente pode oferecer isso, né? As pessoas podem ter acesso a isso, né? Eu acho que isso é muito... É legal, assim, tu te sente bem também contigo mesmo fazendo isso. Claro! E tudo é uma questão do quanto eu coloco nas coisas, né? A dedicação dá para ver no cuidado das embalagens, no cuidado das coisas que tem esse cuidado com o ser humano. Eu gosto muito do ser humano. Ser humano. Feliz mas me convidaram. Apesar de morrer de vergonha de falar muito, mas morrer de vergonha de falar, que ninguém acredita que eu tenho vergonha de falar. Que eu falo pra caramba. Sim, a gente faz os vídeos pro YouTube, a Lígia olha pra mim e diz assim, tá? Corta, chega, o vídeo vai chegar a 50 minutos. Ai, não. Mas, Tati, infelizmente, a gente vai se despedir, porque daqui a pouquinho o Instagram vai mandar a gente sair, né? E ele vai desligar na nossa cara. Ele vai dizer assim, ó, você tem 2 minutos. Aí eu tipo, que ele avisa? Ele avisa, depois de 1 hora ele avisa. A Beth falou muito bom o que estás falando, Tati. Amei cada coisa que tá explicando. Ela já tinha dito mais lá pra cima que ela tava amando a live. Que bom, Beth. Um beijão, obrigada. Não, mas é muito, muito legal, assim, muito obrigada, do fundo do coração. Foi um papo maravilhoso, tanto que a gente não vê o tempo passar, né? E passa super rápido e, assim, importante, né? Para mostrar para as pessoas essa coisa de mexam-se, né? Seja como for. Grande coisa, bota uma música em casa. Não precisa ser pilates, não precisa ser nada especial com técnica. O importante é não deixar. Se tem alguma parte do corpo que está doendo, vai naquela parte e respira. Encosta a mão ali naquela parte e deixa a mão só ficar encostadinha ali por um tempo para hidratar o tecido. Então tem tantas coisas que são muito pequenininhas que a gente pode fazer e que traz benefício. Digamos, né, se eu tô com uma dorzinha aqui, põe a mão e fica um pouquinho só com a mão. Não aperta, não balança, não esfrega, não faz nada. Só põe um pouquinho a mão e fica. Aí vai ver que aos pouquinhos essa mão que estava aqui, ela começa a afundar mais. Isso é o tecido relaxando. É o tecido permitindo mais que vá uma água limpa para ali, que saia aquela água parada, que melhore o circulatório local. Então tem tantas pequenas coisinhas. Espreguiça todo dia de manhã, pega uma bolinha de plástico, põe na parede, espreguiça um lado, espreguiça o outro. São pequenas coisas. Começa a olhar. Sabe como é que eu aprendi um exercício olhando para o Ice? O Ice, acorda, ele se espreguiça. O Ice ele faz o cachorro. Daí ele faz o cachorro. Além de ele botar a pata assim, ele faz assim, ó. O dedinho dele mais do que podia.
Aí eu comecei assim, eu vou experimentar isso. Tô de pandemia, não tem nada pra fazer. Né? Botar a minha mão no chão e além de esticar, espreguiçar, assim. Não é apertar, não é deixar rígido. E comecei a ver que a interação, quando a gente faz isso, olha o que acontece com a palma da minha mão, tá vendo? Uhum. Um espacinho aqui como se fosse uma ventosa. Uhum. E que os tecidos se comuniquem melhor. Quando a gente faz isso com os pés, a Mel que adora mexer nos pés. Ah, Não, ela tá. Olha, Tati, Já. essa pandemia tá transformando eu a tava tua fazendo prima. pilates e yoga, eu tô fazendo sem meia. Ótimo, viu? Deus é pai. Ela tá bebendo café todos os dias. E É sendo que eu sei que chata. café faz bem pra saúde, né? E aí a gente vai crescendo os dedos dos pés para longe e vai sentindo que todo o corpo ganha espaço. Então, se a gente para observar a natureza, os bichos, as coisas que Joseph Pilates fez, né? Ele observou o movimento dos bichos, ele observou o movimento das crianças. Então, a resposta para tudo e qualquer coisa, qualquer cura que a gente queira, está na percepção própria, né? Então, quando eu estou com uma dor em algum lugar, eu penso, como é que eu posso levar ar para aquele lugar? Como é que eu posso levar movimento para aquele lugar? Ah, se eu espreguiçar um pouquinho assim, se eu botar um pouquinho de lado no sofá, se eu deitar em cima de almofada, será que eu abro aquele lugar? Façam isso, né? Para quem estiver escutando a gente, para quem estiver com dor, para quem não tem aonde ir, ainda está trancado em casa, pega seu sofá, sua cadeira, sua cama, seu travesseiro, sua almofada, compra uma bolinha de plástico, pede pela internet se não está querendo sair ainda. Mas movimente, venha visitar também lá a página do Instagram para fazer as aulas que eu estou dando ainda em alguns dias. Sim, eu vou botar da Tati, a gente vai botar o link da página dela do Instagram para vocês poderem ir. Lá tem um monte de vídeo e foto de como fazer os exercícios, é bem legal. Foi muito legal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina. Deixa eu só ver aqui, o Luca falou, muito bom poder ver uma pessoa tão apaixonada pelo que faz, falando, inspirador sempre. Oh. Amor. Amo. Não tem como, não. Eles são os presentes. É verdade. Muito grande. É verdade. Todos, né? Mas... eu ia dizer, Não, né? sim. Eu ia dizer. Não só teu. Para todos. Mas é isso aí, Tati. Muito obrigada. Adoramos. Adoramos mesmo. Vamos repetir. Né? Aí na não, vamos. Isso junto. Oi? Pode ser. Boa, olha só. A gente uma tá... sequenciazinha bem levezinha, todo mundo só com uma toalha, tá bom? Tati, a gente tá montando umas coisas bem legais, assim. A gente tá montando um esquema que a gente vai anunciar em breve, assim, que é de fazer encontro de conversação em inglês através do Zoom. A gente vai fazer também com a Simone, a irmã da Vivi, a Moni. aquele rock psique também, que ela conversa, ela analisa, pega uma música, um rock e traz o tema para o dia a dia, para a vida. E agora tu acabou de dar uma ótima ideia. De fazer uma aula de pilates. Fazer alguma questão de movimento, né? Tá pra gente. Eu acho que isso é muito legal. Vamos montar isso aí. Vamos amadurecer essa ideia. É só chamar. Domingos estamos. Tá, beleza. Sábados também. Sábados também. Então tá. Acho que é isso, né? Eu acho que sim, antes que o Instagram nos expulse. Porque ele vai nos expulsar e vai nos mandar longe. Beijão, gurias. Obrigada. Um beijo, muito obrigada. Obrigada pra ti também. Mais queijo e mais pão. Agora eu quero experimentar esse Pode deixar. Beijo. Pessoal, muito obrigada por ter assistido a live com a gente. Até mais. Até. Tchau. Tchau.